Nós vamos fazer hoje uma visita numa obra da empresa Gabriel Bacelar, que nos cedeu gentilmente, está nos recebendo, para nós fazermos uma aula um tanto prática, a legislação aplicada na indústria da construção civil. Então eu convido cada um para nós podermos entrar e ver como é que a legislação em relação à salubridade e à periculosidade se dá na indústria da construção civil. Vamos lá? Bem, nós somos da EAD, da Secretaria do Estado. Gostaria de falar com o pessoal do setor de segurança do trabalho. Eu chamo ela. Obrigado. Ô, Patrícia, tudo bem? Arthur Paiva, Secretaria de Educação do Estado. Patrícia. Patrícia, obrigado, está aqui. Bom, é muito prazer enorme de nós recebermos vocês aqui na Gabriel Bacelar, que é o Sky Boa Viagem. E antes disso, de fazer essa visita, vocês vão receber o capacete, tá bom? Que é a regra da segurança do trabalho, a utilização do capacete, ok? São os EPIs que a empresa está nos colocando. Mas, Patrícia, eu tenho um problema de saúde que eu não gostaria de colocar o capacete, nem colocar proteção auricular. Você me autoriza a fazer isso? Bom, a regra de segurança diz que toda pessoa ao circular pelo canteiro de obra deve ser utilizado o capacete de segurança. Por quê? Por conta de quedas de materiais e ferramentas. Então, para a própria segurança do trabalhador, até mesmo dos visitantes, tem que ser utilizado o capacete. É a tua segurança. Notem bem, eu tentei fazer com que ela não cumprisse uma norma legal, que é a norma de segurança. Mas ela, como boa e competente profissional de segurança do trabalho, nos exigiu e nós não podemos realmente entrar em nenhum canteiro de obra, em nenhuma indústria, sem que a proteção à segurança do cidadão, do indivíduo, esteja garantida. E ela fez cumprir exatamente isso. Essa é a primeira lição que vocês precisam ter. Então, estamos prontos. Por favor. E notem, o capacete não é só para mim, o capacete também vai ser para o nosso cinegrafista, e eu gostaria que ele viesse aqui à frente para mostrar que realmente está com o capacete, e para o nosso técnico de áudio. Então estaremos nós três com o capacete, com protetor auricular e com tudo isso. Isso é obrigação, independente, os três têm que estar com tudo isso, ok? Como nós falamos da nossa competência dessa semana, vai falar sobre insalubridade e sobre periculosidade. Vamos começar pela insalubridade. O artigo 7º, aliás, da Constituição Federal, no seu inciso 23, chama a responsabilidade do trabalhador e do empregador, principalmente em relação a um adicional de salário que o empregador tem o direito quando está presente as condições de insalubridade no ambiente de trabalho. Tá? Que condições de insalubridade são essas? São exatamente as condições de ruído, as condições de agentes ambientais que nós estudamos na competência anterior, que estejam presentes. Esses agentes ambientais precisam estar acima de um limite de tolerância. E que limite de tolerância é esse? Existe limite de tolerância mínimo e limite de tolerância máximo, como vocês devem ter estudado no nosso caderno. Mas, professor, limite de tolerância mínimo e tolerância máximo, sim. Por exemplo, existe o mínimo de temperatura, então é tolerância mínima, que os ambientes de trabalho têm que ter. E existe também limite de tolerância máxima de temperatura, por exemplo, que o ambiente de trabalho tem que ter. Senão, o resultado é fadiga, o resultado é doença profissional que o trabalhador pode adquirir. E isso nós vamos ver nesse ambiente de trabalho com a nossa técnica, nossa competente Patrícia, que nos vai mostrar a gente, por exemplo, um dos fatores de insalubridade. Mas antes de nós mostrarmos esse fator, eu gostaria de lembrar a vocês que a insalubridade ela é determinada por grau. Né? Nós temos 3 níveis de insalubridade, ou seja, a insalubridade de grau máximo, que é 40% do salário do trabalhador, e tem a insalubridade de grau médio, que é 20% do salário do trabalhador, e de 10% do salário do trabalhador, que é de grau mínimo. Né? E esta insalubridade, o trabalhador não incorpora ela para a inatividade, ou seja, para a aposentadoria. E ela cessa esse fornecimento a partir do momento que as condições que estabelece essa insalubridade sejam eliminadas ou sejam reduzidas abaixo do limite de tolerância. Né? Esse limite de tolerância se encontra onde, professor? Nas normas de regulamentação. A norma regulamentatória número 15, número 16, vocês vão encontrar a questão das atividades de risco, de perigo e as atividades insalubres. Tá? Vamos ver um exemplo agora sobre ruído. A nossa amiga e a técnica de segurança, a Patrícia, vai nos mostrar, não vai, Patrícia? Vamos sim, né? Aqui na nossa empresa Gabriel Bacelar,
nós temos um programa chamado Programa de Controle Auditivo. O que é isto? É um programa que se preocupa muito com a audição do trabalhador. Então, antes mesmo do trabalhador começar a exercer suas atividades dentro do canteiro de obras, ele é treinado, ele recebe todo o treinamento e principalmente na parte de audição, na parte do risco ruído. Excelente, Patrícia. Vamos colocar para ele que este programa é uma das etapas, uma das fases do programa que nós estamos estudando e estudamos na fase anterior. Qual foi? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esta é uma etapa do PPRA. Então, vocês lembram que o PPRA é da NR9 e estabelece que diversos outros programas e planos adicionais de proteção e prevenção aos riscos ambientais precisam ser feitos. E a Gabriel Bacelar, como empresa responsável, está fazendo exatamente esse programa de prevenção ao ruído e nessa empreendimento dele, que é a Sky Boa Viagem, está também implementado e a Patrícia vai nos mostrar agora. Vamos sim, vamos conhecer agora a carpintaria, por favor. Bom, antes de nós entrarmos no setor carpintaria, eu estou aqui protegido com um protetor auricular tipo plug, e o nosso professor aqui vai usar o protetor, certo? E o nosso cinegrafista também vai usar um protetor. Aqui o protetor. Tem a forma que ser bem encaixado. A obrigatoriedade de colocá-lo de forma bem encaixada. Para abafar o ruído. Só que a gente não vai gritar por conta disso, que a audição nossa reduz, né? Mas a de vocês continua normal, apesar do azuado do ruído. Esse é exatamente uma proteção individual que reduz a possibilidade a níveis toleráveis do ruído e a possibilidade de adquirir pelo trabalhador o adicional de insalubridade, tá? Por ruído. Como você está vendo, esse aqui é o nosso trabalhador, senhor Manuelzito. Ele está completamente protegido, está com a viseira e o protetor auditivo. Como eu falei anteriormente, nós damos treinamento aos trabalhadores assim que é admitido e elaborando esse programa de proteção auditiva. Então ele está ciente sobre esse risco do barulho, do ruído, que é muito grande e consequentemente vai ocasionar uma futura doença ocupacional por conta da sua atividade. Mas como nós preocupamos com a saúde do trabalhador e a Gabriela tem investido nesse programa, então ele está completamente protegido usando o tipo abafador, que é o protetor auditivo. Você tem uma ideia, meu aluno? A proteção que o trabalhador tem, às vezes é incômoda. Você tem uma ideia? Seu Manuelzito, como é que o senhor se sente com essa proteção desse individual? Ela protege meu ouvido, ela é incômodo, Mas em compensação, o senhor está livre de ter, por exemplo, uma redução auditiva, né? Não ficar surdo, o senhor ouve muito bem, né? E quanto à proteção dos olhos, que normalmente é uma viseira que nós estamos vendo aí, para evitar que as fuligens, os pedaços de madeira com o qual o senhor trabalha, com serralharia, venham a atingir seus olhos. Como é que o senhor se sente com esse EPI? melhor do que o óculos, porque o óculos ele bate ainda algum pedaço assim de lado e aqui não tem como. Então notem que a empresa cumpre a legislação no sentido da proteção do trabalhador e garantindo a insalubridade, ou seja, que o trabalhador não esteja em atividade insalubre. Este é um exemplo amplo daqui do canteiro de obra, que nós vamos ver outros, tá? Então, Patrícia, vamos ver outro? Vamos lá, vamos conhecer também o guincho, que nós temos o operador. Então, vocês vão saber também como é o barulho dentro da cabine do guincho, que é de materiais. Vamos lá? Bom, nós estamos no setor operação de guincho, onde tem a elevação do guincho, onde vai ser feito a descarga, carga e descarga de materiais dos pavimentos. Então aqui é o setor de guincho, que é a elevação de guincho. E temos aqui o nosso colega, o trabalhador Severino Carlos, que é operador de guincho, está sempre operando esse equipamento. Ele está apto para essa função, ou seja, ele é registrado, habilitado para essa função. Nenhum outro trabalhador pode operar uma máquina sem ter a devida autorização. Então ele é o responsável pelo equipamento. Notem vocês que ele também utiliza o equipamento de proteção e ele tem uma responsabilidade grande, que é a responsabilidade de conduzir pessoas e materiais para os andares superiores da obra.
Então, a responsabilidade dele também é grande, porque ele é que opera e dele pode surgir um acidente ou não. Então, ele em si já pode se tornar um agente do risco, que é aquele agente de acidente. Vocês lembram que nós vimos na competência anterior. Então, muito obrigado por essa circunstância, senhor Carlos, por nos dar essa oportunidade. E nós vamos agora para o segundo momento. Prazer todo meu. Para o segundo momento da nossa aula, que é exatamente sobre a periculosidade, que nós não falamos ainda. Nós falamos até agora sobre insalubridade. Vamos falar sobre periculosidade? Vamos para o próximo momento. Queridos alunos, nós terminamos de ter uma excelente demonstração, excelente aula com a ajuda de nossa técnica de segurança Patrícia, aqui da Gabriel Bacelar, que nós vamos agradecer, claro, Patrícia, ao final de nossa conversa aqui. Mas eu gostaria de entrar na segunda etapa de nossa competência, que seria exatamente falar sobre a periculosidade, também prevista ali pelos artigos 189 a 195 da CLT. Ora, nós vimos a insalubridade, agora vamos ver a periculosidade para então nós fazermos a comparação entre as duas. Periculosidade nós não vamos encontrar aqui na indústria, normalmente na indústria da construção civil, porque é uma atividade a qual o trabalhador executa que está exposto a um risco natural próprio da atividade, pela natureza do produto ou pela condição de trabalho, tá? Então nós vamos encontrar atividade perigosa com aqueles trabalhadores que trabalham com líquidos combustíveis ou inflamáveis, aqueles trabalhadores que trabalham com energia elétrica ou terminais energizados, com linha viva, por exemplo. Né? Nós vamos encontrar atividade perigosa com os trabalhadores que trabalham com radiações ionizantes ou trabalham com o sistema de radioativo, com produtos radioativos. Tá? Então, todo trabalhador que tenha atividade nessas 4 atividades do ramo da indústria tem o direito de percepção do adicional de periculosidade. E quanto é esse adicional? Nós vimos que insalubridade tem um quantitativo e tem graus, só que na periculosidade é um valor único, é 30% sobre o salário do trabalhador. E note-se, este percentual, tal qual os percentuais do insalubridade, precisa ser comprovado por um laudo técnico. E o artigo 191 da CLT diz que o laudo técnico tem que ser feito por um engenheiro de segurança, por um arquiteto de segurança e por um médico do trabalho. Esses profissionais é que são competentes para emitir o laudo de insalubridade ou de periculosidade, que a partir daí é que o trabalhador aufere o direito da percepção do adicional. E lembre-se, todos os dois adicionais, eles não são apropriados para aposentadoria. O trabalhador não leva esse adicional para aposentadoria. Se foi aposentado, cessou a percepção. E uma outra forma de cessar a percepção é quando a empresa faz como a Gabriel Bacelar está fazendo. Tem um programa de redução dos riscos, colocando os riscos dentro do limite de tolerância previsto em norma. Não é isso, Patrícia? Isso que você tem esse programa aqui na Gabriel Bacelar em relação à insalubridade. A periculosidade você tem pouco, porque realmente não tem a questão do perigo em si aqui, não é verdade? Como a gente tem esse programa que é de controle auditivo, não existe a parte de periculosidade, porque não tem o grau máximo, ou seja, não existe aquele que pode ocasionar um acidente. Mas existe, vocês vão encontrar o risco de periculosidade dentro de postos de gasolina, quem trabalha muito como o mesmo professor falou, energia elétrica, que a tensão é muito alta. Então, quem trabalha como operador de combustíveis na parte dentro de terminais, com certeza eles recebem periculosidade. Quer ver uma coisa, Patrícia, eu vou dizer para você, e você sabe isso, com certeza ela sabe, porque ela é uma técnica de segurança competente. A gente vai fazer uma pergunta que eu já fiz no manual. O tanque de combustível de um veículo que está transportando pessoas é considerado, uma pessoa que trabalha dentro de um carro, um taxista ou de uma empresa de taxista, é considerado uma atividade perigosa? Não. Por que não? Porque a própria lei, para prever isso, disse que considera-se trabalho com atividade de combustível quando se estiver trabalhando acima de 200 litros. Até 200 litros de combustível armazenado não é atividade perigosa.
né? Ou acima de 135 quilos de produtos de gás liquefeito, certo? Quando é o caso do GLP. Então, não é atividade, não confundir. Mas agora, aquele motorista que trabalha transportando em tanques de combustível, tanque de 10 mil litros, de 20 mil litros, abastecendo o posto de gasolina, ele está numa atividade perigosa e tem o direito a perceber o adicional de insalubridade. De periculosidade. Agora, vamos fazer um comparativo, já que a gente viu os dois. Por exemplo, o adicional de inatividade, de insalubridade, ele está por níveis. 40% grau máximo, 20% grau médio, 10% grau mínimo. Já o de periculosidade é um valor único, 30% do salário. Todos os dois é do salário, né? Enquanto o grau de periculosidade ele é determinado para aquelas atividades específicas, aquelas 4 específicas, o grau de insalubridade não tem atividade específica, tem as condições do agente ambiental atuando no ambiente de trabalho. Essas são as duas grandes diferenças. Ademais, todos os dois cessam quando o trabalhador usar o EPI, quando a empresa cessar, ou eliminar ou reduzir as questões da atuação do agente que provoca a insalubridade ou da atividade que provoca o risco. Então, nós vimos hoje, na competência, a insalubridade e a periculosidade. Não deixem de ler o material que está no AVA, não deixem de assistir esta videoaula, aliás, você já chegou aqui, você já assistiu, mas se não teve dúvidas, volte e não deixe de participar do chat principalmente. Nós estaremos lá tirando todas as dúvidas e nós esperamos que vocês se deem bem na competência da aula atividade, tá? Foi um enorme prazer estar com você, Patrícia. Agradeço aos seus superiores aqui da Gabriel Bacelar, o engenheiro responsável, ao doutor Edila Marco, a todos aqueles que fazem a Gabriel Bacelar, e saio daqui com a melhor das impressões de uma empresa da qual eu já tinha grandes referenciais dela, né? Que a Gabriel Bacelar é uma das empresas bem responsáveis na área da indústria da construção civil. Muito obrigado, Patrícia. Agradeço Obrigada a vocês também por assistir esse vídeo aula. Espero que possa ter tirado dúvidas, porque o que o aluno tem é muita dúvida. Fui aluna, hoje sou técnica, mas o aluno existe muita dúvida. Então, com certeza, esse vídeo aula vai tirar muitas dúvidas e também aquela questão, sempre estar buscando ajuda teórica e sempre tirando as informações com seus professores, que é o mais importante, que é o único mestre que está aqui para ajudar vocês, tá bom? Obrigado por suas palavras. Meus alunos, muito obrigado e vamos para a próxima competência.